Vamos retomar? Nós vamos voltar um pouquinho atrás para dar alguns passos para frente. Tudo começou quando abrimos o texto em Isaías 53, verso 4, e começamos a falar sobre a obra de Cristo em nós. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Começamos a caminhar na natureza dessas duas palavras, transgressão e iniquidade. E descobrimos que ambas estão relacionadas com a nossa natureza e com a realidade que temos nos padrões dos nossos pensamentos. Abrimos o livro de Gênesis, no relato da criação. Mais adiante, no momento em que Adão e Eva pecaram, e nós vamos ver que de imediato o flerte com o pecado traz uma distorção no caráter e na maneira de pensar deles. Está claro isso? Abrimos Gênesis 6 e vamos encontrar texto dizendo que toda a imaginação do coração do homem era continuamente má. Como resultado da queda, como resultado do homem colocar-se no centro das coisas, os seus pensamentos, a imaginação do seu coração, a relação entre pensamentos e sentimentos era continuamente má. Ao mesmo tempo, vamos ver em todo o Antigo Testamento Deus chamando homens à sua presença para se relacionar com Ele, Deus removendo pessoas de suas realidades para um relacionamento com Ele, e por fim, o Senhor trazendo para Ele um povo que Ele chama de seu, para se manifestar a este povo e se relacionar com Ele. Ao mesmo tempo em que o homem se afastava de Deus, na imaginação contínua do seu pensamento, Deus tentava trazer o homem para perto. Esse é o conflito que nós vamos encontrar. O conflito entre aquilo que Deus anseia em nós e aquilo que é a nossa natureza. Por natureza, toda a imaginação do coração da gente, todo pensamento e sentimento, ele é continuamente contrário a Deus. E por natureza, o amor de Deus continua lutando para nos trazer para Ele. Quando o apóstolo Paulo descreve isso, ele diz que onde o pecado foi grande, maior foi a graça. Por isso que ainda proclamamos uma palavra de arrependimento. Por isso que ainda proclamamos uma palavra de chance, de oportunidade de vivermos com Ele. Por isso entendemos que ainda estamos no ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Também entendemos que o dia da sua vingança, o dia do seu juízo, o dia do acerto de contas há de chegar. O que temos lutado neste tempo é para compreender como Deus, em sua graça, tenta nos buscar e como nós, em nosso pecado, resistimos a Ele. E como fazer para lidar com essa tensão? O apóstolo Paulo descreve em Romanos 7, como o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse faço. O bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Ele vai falar desta tensão entre aquilo que sabe e aquilo que faz. E ele responde a essa tensão em Romanos 8, dizendo que o que muda esse aspecto é que nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual nos relacionamos com Deus como Pai. E por este espírito nós nascemos de novo.
E aí, neste nascer de novo, algumas coisas acontecem em nós. Nós recebemos a mente de Cristo, nós pensamos nas coisas que são de cima, e a renovação da nossa mente nos transforma, nos faz viver de uma maneira diferente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Que o Espírito que recebemos, o Espírito de adoção, ele traz para nós a natureza de Deus. E essa natureza de Cristo, seu pensar, seu sentir, seu fazer, sua mente, em nosso espírito. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, se você já nasceu de novo, pensai nas coisas que são de cima. Há uma mudança na maneira de pensar. Está claro isso? Se a essa altura do campeonato isso não estiver claro, o último que sair, por favor, encoste a porta e apague a luz. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis a este mundo, e a palavra mundo é aion, a maneira de pensar que rege um tempo, uma era, o que é comum a todo mundo. E ele diz: não pense como todo mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, por uma maneira diferente de pensar. Em contrapartida a isto, vamos lá, Juju. O apóstolo Paulo, em 1 e 2 Coríntios 10, nos diz isso aí. Que nós recebemos armas para guerrear e lutar, para militar, armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para o quê? Vamos dizer? Para que se levantam. Vamos lá, de novo. Aniquilar fortalezas, derrubar logismos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Próximo, Juju. Fortalezas são estratégias de resistência. Fortalezas é aquilo que a gente monta no nosso coração para resistir ao que é de Deus. São posições que a gente toma para que aquilo que é de Deus não flua em nós. Então nós nos colocamos numa posição de defesa, nós nos colocamos numa posição de retaguarda. Nós definimos estratégias para continuar vivendo naquilo que é prazeroso à nossa carne. E a carne aí não é carne, soma, corpo. É zarcos, é inclinação para aquilo que é mal. Tem a ver com a nossa natureza. Para derrubar logismos, ideologias, estruturas de pensamento. E para derrubar altivez, orgulho, soberba, controle que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se por um lado temos a mente de Cristo, o pensar nas coisas de cima e a mudança de pensamento operadas pelo Espírito, em nossa carne temos as fortalezas, os logismos e a altivez. Vamos lá, Juju. Começamos a expor há uns 4 domingos atrás, um pouco mais, sobre ocupar o nosso pensamento. A única forma de mudar uma estrutura de pensamento é trazendo outra estrutura. Não há como não pensar em nada. Não existe essa história de neutralidade. Seria muito bom se nós tivéssemos registros, né? Abre o registro, enche de Deus. Fecha o registro, esvazia do mal. Que coisa linda, né? Mas não existe. A única maneira de resistir ao que é nosso
é se nos enchermos de Deus. E a única maneira de perdermos o que é de Deus é se nos enchermos do que é nosso. Por isso o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne todo o tempo. A inclinação de fazer o mal milita contra a ação do espírito em me levar a Jesus. Todo o tempo. E é a graça de Deus que define isso. E a graça de Deus só é possível quando nós o conhecemos. Só é possível desfrutar da sua graça quando nós nos relacionamos com Ele. Quando introduzimos essa série, nós pedimos aos irmãos que comprassem 2 livros, lembram? Lembram? Quais eram os títulos? 40 dias com o Espírito Santo. E o outro? Pecados intocáveis. 40 dias com o Espírito Santo é um manual de relacionamento vivo, claro, objetivo com Deus. Não é uma campanha de 40 dias. É uma proposta de vida. Durante 40 dias, você ir desfrutando da compreensão bíblica de quem é o Espírito Santo e de como Ele vive e opera em nós. Sem o Espírito Santo, nada é ministrado ao meu espírito. Sem o Espírito Santo, nada sai do meu espírito para a minha mente. Sem o Espírito Santo, nada do que é de Deus em minha mente consegue ser efetuado. Dá para entender que a gente depende dele? Dá para entender que sem ele a gente não vai para lugar nenhum? Dá para entender que não é a minha disciplina que vai fazer? Essa é uma crítica aberta que eu tenho aos meios religiosos no nosso tempo, onde é colocado que você tem que ter disciplina, você vai fazer isso, e repetir, e repetir, e repetir, e você vai fazendo até você se acostumar. Ai, seria tão legal se funcionasse, mas não funciona. Hoje nós temos a experiência de orientação, de coach, de treinamento em várias áreas, vários ambientes. E são padrões que tentam levar você a tomar determinadas atitudes e prosseguir nessas atitudes. E tem pessoas achando que o relacionamento com o Espírito Santo, que trazer a mente de Cristo para a minha mente, vai funcionar nessas estratégias de coach. Mas não vai, porque não é humano, é sobrenatural. Você não vai conseguir ajuntar as peças sozinho, porque é Ele que nos ensina todas as coisas. Por isso que eu tenho insistido nisso. Quanto mais eu sei que não posso, mais chance eu tenho de ter. Porque quanto mais eu sei que não dou conta, mais o poder de Deus pelo Espírito se aperfeiçoa em mim. E dá a impressão que a gente está andando na contramão. Porque o que a gente ouve do Oiapoque ao Chuí, o que a gente ouve de norte a sul do país, é você pode, você dá conta, Deus está com você. É vitória sobre vitória. E sinceramente eu olho para a minha vida com Deus e eu vejo luta sobre luta. Eu vejo luta por aquilo que eu gostaria de ser e eu ainda não sou. Eu vejo luta por aquilo que eu gostaria que meus irmãos fossem e eles ainda não são. Eu vejo luta por aquilo que eu ainda não consegui deixar e eu sei que eu já tinha que ter deixado. E vejo luta quando vejo meus irmãos lutando por deixar coisas que eu sei que eles ainda não conseguiram deixar. E a religião é simplista. Se você funciona, amém, você é parte do nosso corpo. Se você erra, você está em disciplina. Você está envergonhando a igreja. É assim que você faz com o seu corpo? Você amanhece com seu dente doendo, mete o alicate nele e diz: você está envergonhando o seu corpo. É assim que você faz com a sua garganta quando ela amanhece inflamada? Você arranca ela do pescoço e diz: você está envergonhando o seu corpo. É assim que você faz? Então não me peça para entrar nessa onda completamente insana que a religião me propõe, de que quando o indivíduo peca ele é descartável.
porque nós somos corpo e não uma instituição. E quando meus irmãos lutam com o pecado, isso me afeta. Eu me ressinto. Fomos ensinados a viver uma prática religiosa. Alma cebosa. Já ouviram falar dessa gíria? Alma cebosa. Aquela coisa assim, pegajosa e nojenta. Eu te proponho um milagre. Se o seu milagre acontecer, é porque eu sou homem de Deus. Mas se o seu milagre não acontecer, deve ter alguma coisa errada com a sua fé. Por quê? Que quando funciona sou eu, e quando não funciona é a sua fé o problema. No mínimo eu tenho que ser cara de pau. No mínimo, para não dizer que eu sou desonesto. E um canalha, um crápula. Um bandido. Porque se é a sua fé que move as coisas, então quando Deus te desse um milagre, eu deveria dizer: o quê? É a sua fé, o seu relacionamento com Ele. Só que quando funciona, é meu. Quando não funciona, é problema seu. Quem é que já não viu isso? E por aí a gente vai se enchendo desse monte de paranoia religiosa, desse monte de loucura ensandecida que a religião tem se tornado no nosso país. Uma coisa que coloca parâmetros. Você só pode servir a Deus se você servir no meu parâmetro. Então eu te dou o parâmetro para você servir a Deus. Você só serve se for assim. Quem disse isso? Quem disse isso? Se o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento pessoal, é o Espírito vivendo em nós e nos ensinando todas as coisas, todas elas, como eu vou atender meu cliente, como eu vou lidar com meu paciente, como eu vou andar no trânsito, como eu vou me relacionar com a minha esposa, como eu vou me relacionar com os meus filhos, como eu vou me relacionar com meus irmãos, como eu vou me relacionar com os meus vizinhos. O Espírito me ensina todas as coisas. E eu acho que a minha vida é um saco de coisas divididas. Meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com Deus. Minha vida aí fora, uau, tem nada a ver com isso. Nós somos no mínimo esquizofrênicos. Minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus. Minha vida material, um monte de porcaria, de coisa errada que eu faço na minha vida que não tem nada a ver com Deus. Como não? Como não? Se a vida de Jesus estiver em nós, nós devemos andar como Ele. Aquele que diz estar nele, deve andar. Então como que não tem a ver com relacionamento? Como que não tem a ver com a maneira como eu me porto, com a maneira como eu vivo, com a maneira como eu decido as minhas coisas, com aquilo que eu tenho por valores? Porque para aquilo que eu dou valor, sempre tem tempo. Para aquilo que eu dou valor, sempre tem dinheiro. Para aquilo que eu dou valor, sempre há possibilidade de eu fazer. São questões que têm a ver com os nossos valores. Que posições a gente toma? O apóstolo Paulo vai dizer que a única maneira de arrancar um padrão de pensamento é se a gente pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Se tem louvor, alguma virtude, se tem algum louvor, isto ocupe o seu pensamento. Pense no que é bom, que você vai viver o que é bom. Porque aquilo que você enche o seu pensamento é aquilo que ocupa a sua mente. Se você enche o seu pensamento de rejeição, você vai viver rejeição. Se você enche o seu pensamento de não vai dar certo, você vai viver ou não vai dar certo. Se você enche o seu pensamento de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, você vai viver ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Se você viver a sua vida pensando, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, você é Gabriela. Não é outra coisa.
Nós estamos em pleno e franco processo de transformação. E nós temos que estar abertos para a mudança de nosso pensamento. Nós temos que estar abertos para começar a entender o que Deus espera de mim, em todos os aspectos que me dizem respeito, em todos os lugares por onde eu ando, nas coisas que eu faço, ou naquelas que eu não devo fazer. Não é uma cartilha, não é uma cartilha, é um relacionamento. Precisamos entender isso. Precisamos pontuar isso. Precisamos nos mover nisso. Ju, era isso aí. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no Salmo 86. É uma oração de Davi. Vamos olhar para o verso 11. Quando nós chegamos ao final deste parâmetro de ministração, alguns irmãos me perguntaram como viver isso. Eu disse, nos próximos domingos nós vamos começar a mostrar como viver isso. Nós estamos começando a responder como se troca um padrão de conhecimento. Não há outra maneira de se trocar um padrão de pensamento se você não trocar o seu padrão de conhecimento. Você só pode saber o que Deus pensa a seu respeito se você convive com Ele. Repita comigo, eu só posso saber o que Deus pensa a meu respeito se eu vivo com Ele. Quem tiver o livrinho O Deus Esquecido, que nós já falamos dele há algum tempo atrás, seria um excelente momento de ler de novo. Quem não tem o Deus Esquecido, mas tem 40 dias com o Espírito Santo, deve fazer isso também. Leia de novo. Eu já li 2 vezes, comece outra vez. A não ser que você ache que aquilo que está ali já está presente na sua vida. Se você olhar para o livro e disser assim, já vivo tudo isso, não precisa ler de novo. Essa risadinha, né? Essa risadinha é show. Já vive tudo? Então pode começar a ler de novo. Seria excelente se nós pudéssemos ler de novo. Olha a oração de Davi. Juntos no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração para só temer o teu nome. Vamos quebrar em miúdos? Vamos entender o que Davi orou quando ele orou esse texto, esse salmo. A palavra ensinar vem do hebraico, do termo hebraico que tem no seu sentido primário a ideia de indicar o caminho, como se alguém estivesse ensinando aonde você tem que ir. Já passou por um lugar onde você não conhece? Toda vez que eu vou a Goiânia é assim, umas 5, 6, 10 informações até eu conseguir encontrar o lugar. Agora a maioria de nós não faz mais isso porque tem GPS, né? Aí fica aquela pessoa falando, a 400 metros, vire à direita. Aí eu fui fazer isso, caí numa baita de uma contramão. A 100 metros, vire à direita. Aí tem uns que vêm de fora que diz assim,
Depois da rotunda, pegar terceira saída. Aí você agora lascou, o que é rotunda, né? É o que a gente chama de rotatória. A palavra ensinar tem a ver com ensinar o caminho, ensinar a direção. Quando a gente pergunta, você conhece o lugar assim, assim? A pessoa diz, sim, você vai ali, dobra a direita, depois vai subir 2 quarteirões. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não vai ensinando assim? Desce aqui, ali você vai encontrar uma rua transversal, o nome dessa rua é a rua tal, você vai entrar nela, vai andar 2 quarteirões, lá na frente você vai encontrar um lugar assim, um supermercado assim. A ideia de ensinar neste verbo é a ideia de indicar o caminho. É como se você mostrasse com o dedo para onde que a pessoa tem que ir. Entende que não é uma coisa ampla? Entende que não é uma coisa ensinar no sentido amplo, de passar conceitos? Significa ensinar em coisas específicas, indicar caminho específico. Me dar a informação para que eu chegue onde eu devo chegar. Essa é a ideia. Davi ora e diz, Senhor, me ensina o caminho, mostra como que eu tenho que fazer para chegar. E ele diz, eu andarei na tua verdade. A palavra verdade aqui também não é uma palavra, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. A palavra verdade aí não é aquela verdade filosófica, a verdade inquestionável. É a ideia de retidão, é a ideia de andar de maneira correta. E quando ele diz que é para que o Senhor ensine o caminho, a palavra caminho tem a ver com forma de proceder, com a maneira como eu procedo. Então o que Davi está orando é, Senhor, me mostra como eu tenho que proceder, para que a forma que eu proceda esteja em linha com o que o Senhor quer. Dá para entender? Que só dá para compreender o que Deus quer a meu respeito quando eu me relaciono com Ele? Dá para entender que antes de eu ofender a minha esposa, eu ofendo o Senhor? Porque a ofensa e a amargura pecam contra a sua graça. Dá para entender que antes de eu me amargurar com a Dinha, eu estou ofendendo ao Senhor? Porque o que Ele me manda fazer é perdoar? Dá para entender? Que quando eu murmuro da minha vida, eu estou ofendendo ao Senhor, porque Ele diz que o meu pensamento deve estar cheio daquilo que tem louvor, que tem virtude, daquilo que é bom. Então se a minha boca está falando murmuração, é porque a minha cabeça está cheia de murmuração, e a boca fala do que o coração está cheio. Então seu coração também vai estar cheio de murmuração. E como alguém que tem o Senhor da vida ali dentro pode viver achando que a vida não vale a pena? Estão entendendo onde eu quero chegar? Às vezes eu acho que a gente é parecido com aquele homem que havia perdido um braço no acidente e foi se consultar com um médico. Conhece a história, né? E o médico foi convencê-lo de que a vida não acabou, que havia muitas outras coisas para fazer. E por acaso na sala de fora, na sala de espera de fora, para provar as próteses, havia um outro homem que havia perdido os 2 braços. E o homem estava se mexendo. Ele disse, olha a alegria daquele homem. Você perdeu um braço e está achando que a sua vida acabou. E o homem lá fora dançando sem os 2 braços. E aquele homem saiu do consultório, foi abraçar aquele homem que não tinha os 2 braços. E quando o abraçou, ele falou, você salvou a minha vida, porque eu estou aqui sem um braço, olhando para você sem os 2 braços, e você dançando aí. Ele dançando, eu estou com uma coceira nas costas danada aqui, não consigo coçar. A gente vive assim. A gente vive querendo ver quem está pior do que a gente, para ver se a gente acha um motivo para continuar. Se temos que olhar para alguém, olhemos para o autor da vida, aquele que nos dá tudo a seu tempo, aquele que nunca deixou faltar nada.
Quando começamos a nos relacionar com Ele, quando começamos a entender o caminho dEle, a forma de proceder que Ele quer, então a gente começa a entender que as nossas coisas não têm tanto valor quanto a gente pensa. Mas Davi continua: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Me indica a forma de eu proceder, para eu fazer isso como uma forma de viver. Aí ele vai orar a segunda parte. Ele vai dizer: unifica o meu coração para só temer o teu nome. Engraçado que são 3 coisas primeiras e 3 coisas finais. Quando ele pede para unificar o coração, o termo hebraico significa engessar, colocar ataduras. Aquela ideia de colocar talas. A gente faz isso quando alguma coisa está quebrada. Falei disso na semana passada. E ele fala: unifica o meu coração. E a palavra coração tem a ver com aquilo que é interior. Então ele está dizendo que o coração dele, o interior dele está fraturado, dividido. A oração de Davi é para que Deus não deixe Salmo, o coração dele dividido. Sabe como Tiago chama o coração dividido? Ânimo doble, ou ânimo duplo. Sabe o que é ânimo duplo? É passividade, é o saber o que eu tenho que fazer, mas não fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, e ainda achar ruim porque não está feito. Sabe aquele dia que você recebe visita em casa, que no outro dia a louça está toda suja, a casa está toda suja, o banheiro está todo sujo, tem coisa espalhada em todo canto. Aí você sabe que a única forma da casa ficar limpa é se você limpar, mas você protela. Seria tão bom que se você pudesse olhar para aquilo ali e fazer igual aquele personagem do Dini é um gênio, né? E todas as coisas entravam no eixo. Me diga uma coisa: quando a sua casa está bagunçada, se você não tem ninguém que faça isso, só vai ficar arrumada quando você arrumar. Infelizmente a gente não tem como contratar ninguém para arrumar nosso coração. Nosso coração só fica arrumado quando a gente arruma. E o que o Espírito Santo está tentando nos dizer nessa noite é que nós temos que fazer o que temos que fazer. A única maneira de fazer é fazendo. Olhar para a louça suja e murmurar da água gelada não vai deixar a louça limpa. Olhar para a louça suja e dizer: se cada um tivesse lavado o seu prato, não estaria aqui, não vai deixar a louça limpa. Olhar para a louça suja e dizer: eu vou levar 40 minutos para lavar isso, 40 minutos da minha vida perdido numa pia, não vai colocar a louça limpa. Então quanto antes você começar, antes você termina. Quando Davi pede para que o coração dele não fique dividido, ele pede para que as coisas que ele tem que fazer não sejam empurradas com a barriga. E olha que de barriga eu entendo, e muito. Empurrar coisas com a barriga é a minha especialidade. Esses dias uma pessoa perguntou para mim se eu não tinha vontade de emagrecer para que a minha esposa pudesse ter um tanquinho. Eu falei: querido, depois que você tem uma Brastemp 14 quilos, nunca mais você quer lavar roupa com tanquinho. Lavagem com água quente, 14 quilos de roupa. Para que você quer tanquinho? Para que você quer tanquinho? Esses dias alguém me perguntou assim: você não tem vontade de ficar gatinho para sua esposa? Eu falei: eu já fui gatinho. Quando a gente era novinho, era gatinho. Agora ela precisa de um ursão. Fofinho. Quem não gosta de um ursão? Vocês estão rindo, mas quando eu emagreci, vocês ficaram assim: ah, no abraço não é mais o mesmo. É? Chegavam para mim e diziam: seu abraço não é mais o mesmo. É?
Você tinha um abraço tão grandão. A gente emagrece e fica ouvindo umas coisas assim, né? Mas eu estou emagrecendo, vocês vão ver. Eu vou voltar. Deixa eu acabar o mestrado, uma coisa de cada vez, um martírio de cada vez. Tá claro? Tenho falado para vocês disso. O processo, saber o processo não resolve. É preciso viver o processo. Porque a gente não vive de resultados, vive de processos. Une o meu coração, engessa o meu coração, faz o meu coração funcionar junto. O que eu sei, junto com o que eu faço. O que eu sei, junto com o que eu faço. Repitam comigo. O que eu sei, junto com o que eu faço. Quando nós vamos fazer o forro aqui, eu chamei o Eucleio para a gente fazer um... Lembra? Para a gente conversar. Eu preocupado, falando, como é que vai ser, como é que vai ser? Não sei de forro. Ele sabe. Ele disse, não, pastor, fica tranquilo. Aqui a gente faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E aqui na minha cabeça ia dando um nó, eu ia falando assim, quero ver como é que vai ficar isso no final, porque ali tem que abaixar, aqui tem que levantar, como é que vai ser? Eu não sei como fazer. Ele sabe. Deu um probleminha no nosso ventilador. Quando nós chegamos aqui, o teto estava cinza. Eu falei, legal. Compre um e leve dois. Compre o branco e leve o cinza. Né? E ele falou, não, fica tranquilo porque vai limpar. Eu olhei e falei, vai, né? Vai. E ele sabia que ia limpar. E os meninos vieram e passaram uma esponjinha e ficou tudo branquinho, porque ele sabe. Estou mentindo, Eucleio? Não. Por que você sabe? Quantas vezes você viveu isso? Chegar num lugar, olhar e dizer, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, tem que ser feito desse jeito. Todos nós somos assim. Se eu chego com um problema para um advogado, ela vai olhar e vai transformar aquilo num processo. Se eu chegar com uma dor para a Misadai, ela vai transformar isso em agulhas. Se eu chegar com uma dor de dente para o André, ele vai transformar isso numa anestesia. Eles vão me dar os procedimentos que eles conhecem. Quando nós quisemos comprar um pano para fazer a toalha, eu perguntei para a Cleo, que pano é? Ela falou, isso aí não serve. Para mim era perfeito. Ela disse que não servia e realmente não servia, porque ela conhece. Dá para entender o que eu estou tentando dizer? Semana passada eu usei o exemplo da Zuleide, né? Como ela olhava para as plantas e ela sabia o que tinha que ser colocado nas plantas. É à medida que a gente faz que a gente vai aprendendo a fazer. É à medida que a gente faz que vai fazendo sentido. Então nosso coração precisa estar unido entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Vamos repetir mais uma vez? Aquilo que eu sei, aquilo que eu faço. Porque se eu não fizer o que eu sei, melhor seria se eu não soubesse. Porque pelo menos eu teria a desculpa de dizer, não fiz porque não sei. Não tem razão? Se alguém sabe que você sabe e pergunta por que você não fez, você tem que dizer, não fiz porque eu não fiz. Sou cara de pau e não fiz. Agora, se eu não sei, eu posso dizer, não fiz porque não sei. Mas quando eu sei, melhor seria se eu não soubesse. Ou então, que eu fizesse o que eu tenho que fazer. Isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Todas elas, principalmente a que nós vamos propor a partir da semana que vem. Uma das coisas que nos falta e que falta em nossa geração é relacionamento com o Espírito da Palavra. E eu levei 11 anos esperando esse momento de dizer para vocês que se nós não comermos isso aqui diariamente, se isso aqui não encher a nossa mente, outra coisa vai encher. Porque isto aqui é logos, é palavra no todo e é rema, é palavra em cada situação. Esta palavra diz tudo que Deus pensa a meu respeito, toda a minha identidade, todo o meu caráter, tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu não preciso fazer está aqui.
E se ela não encher a minha cabeça, outra coisa encherá. Mas como que você fala assim de ficar lendo, eu vou lendo, não vou entendendo? Não adianta só ler por ler. Quem é que nos ensina todas as coisas? Então nós temos duas coisas que funcionam juntas: o Espírito e a palavra. Dá uma olhadinha na capa do seu livro, do livro que eu te emprestei. Veja de que é formada a pomba que representa o Espírito. As páginas da Bíblia. Espírito e palavra funcionam juntos, não funcionam separados. Por isso que Davi ora pedindo para o coração dele ser engessado, para que ele reconhecesse, palavra reverência, temor, o Senhor, palavra reconhecimento. Une o meu coração, engessa o meu coração, para só temer o teu nome, a tua identidade, o teu ser, porque o nome tem a ver com aquilo que a gente é. Interessante, quando o Senhor enviou Moisés para libertar o povo, e Moisés disse: Senhor, eu vou dizer o quê? Que eu venho em nome de quem? O que o Senhor diz para ele? Diga que eu sou, me enviou, te enviou. Eu sou o quê? Eu sou. Em outro momento ele diz: eu sou o que sou. E ele é o quê? Ele é tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então qualquer coisa que você pensar, ele é. E eu só consigo identificar a minha identidade. É isso mesmo, é redundante mesmo. Eu só consigo identificar, eu só consigo descrever, me apropriar da minha identidade se eu entendo a identidade dele e o que ele pensa a meu respeito. E o que ele pensa a meu respeito está na indicação que ele me dá quando une o meu coração ao temor do seu nome por meio da sua palavra e do seu Espírito. Só há uma forma de mudar o padrão de pensamento: encha sua mente com a palavra, que nada mais é do que o conhecimento de Deus. Quanto tempo nós temos? Escuta a hora aí para mim. Oi? 8h30, vocês aguentam mais 10 minutinhos? Mais 10, pode ser? Tá tranquilo para todo mundo? Mais 10? Se alguém bocejar de novo, eu termino. Eu já vi uns 4. Eu agradeci por não me engolir, né? Jeremias capítulo 9. O verso 24, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. É o último ponto que a gente tem antes de abrir o Salmo 119. Semana que vem nós vamos começar a abrir o Salmo 119. Quem está no pão diário está lendo o Salmo 119 há alguns dias já. Vamos lá? Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio. Vamos ler junto? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Sou eu que faço misericórdia, sou eu que faço juízo, sou eu que faço justiça na terra. E destas coisas
eu me agrado, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sou eu que faço misericórdia, sou eu que faço juízo, sou eu que faço justiça. Significa que tudo aquilo que ocorre em nossas vidas tem a ver com Ele, não é obra do acaso. Sua misericórdia nos dá o que nós não merecemos. Sua graça nos dá o que não merecemos. Sua misericórdia faz com que Ele não nos dê aquilo que a gente merece. A misericórdia e a graça funcionam em mãos distintas. Se a graça me dá o que eu não mereço, a misericórdia não deixa que Deus me dê o que eu mereço. É engraçado que é exatamente dessa misericórdia que Jeremias fala em Lamentações 3, que ela nasce a cada manhã sobre nós, para que o Senhor não nos dê o que a gente merece. Dá para entender? E aí ele vai dizer: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza. Sabe de quais três coisas o profeta fala? Sabe quais são as três coisas que o profeta fala? Sabedoria, força e riqueza. Repitam comigo: sabedoria, força, mais uma vez. Habilidade, capacidade e condição. A palavra sabedoria ali, no hebraico, tem a ver com habilidade. A capacidade de lidar com as coisas. A força tem a ver com aquilo que nos mantém, que nos sustém, que nos coloca de pé. A nossa capacidade. E as riquezas têm a ver com a nossa condição. Não pense que a sua habilidade, que a sua capacidade e que a sua condição vão te dar alguma coisa. E infelizmente a religião do nosso tempo tem sido uma aula para insuflar a nossa habilidade, a nossa capacidade e a nossa condição. A nossa habilidade: você é filho do Deus Altíssimo. Então, como filho do Deus Altíssimo, você é merecedor. O Espírito vive em você. Então você tem capacidade. E você é filho do Rei, que é dono de todo ouro, de toda prata, de toda provisão. Então você tem a prosperidade. E aí nós nos apegamos nisso e esquecemos de nos gloriar em conhecer o Senhor. Nós ficamos dizendo: sou hábil, sou capaz, sou próspero. Então, está tudo bem. Certo? Errado. Não é minha habilidade, não é minha capacidade e nem minha condição. Repita comigo: não é minha habilidade, não é minha capacidade, não é minha condição. Ou eu conheço ao Senhor ou eu não tenho absolutamente nada, nem habilidade, nem capacidade, nem condição. Porque sabedoria vem do temor do Senhor. Força, a alegria do Senhor é a nossa força. E riqueza, tudo é dele. Há um texto muito interessante que vamos abrir na semana que vem, que fala de riquezas. E é impressionante como que o texto descreve que o ímpio trabalha para que o justo tenha prosperidade.
para que o justo coma, tenha provisão. Porque quem lida com todas essas coisas é o Senhor. Ele é dono de tudo e de todos. Nossos dias estão na sua mão. Então eu olho para a minha conta bancária, eu olho para a segurança dos meus seguros de vida, eu digo, eu estou bem. Eu olho para a minha força e digo, cara, eu sou um garotão de 50 anos. Eu ainda aguento tranco. Aí as inquietações aumentam, o trabalho aumenta, a pressão aumenta. E eu começo a temer se essa pressão vai baixar ou não. Cadê a capacidade? Jó era um homem rico, que perdeu absolutamente tudo num piscar de olhos. Alguns anos atrás, se você ouvisse falar de um cara chamado Eike Batista, você jamais imaginaria que ele estaria falido, porque foi considerado pela Forbes o homem mais rico, um dos homens mais ricos do mundo e o homem mais rico da América do Sul. E hoje está quebrado. Quebrado sim, né? O quebrado dele ainda é muito melhor do que eu, né? Mas quebrado para ele. É engraçado isso, né? É fácil subir, como é difícil descer. A gente se adaptar com o que é bom é rapidinho. Difícil quando alguma coisa é tirada e você tem que voltar a um patamar inferior. Mas tudo isso não depende da gente. Isso não nos dá segurança nenhuma. Lembram do homem que tinha os seus celeiros? Jesus conta essa história. Plantou naquele ano muito mais, derrubou os seus celeiros, colocou celeiros maiores. Lembram? Ele então olha para tudo aquilo ajuntado. Que ano fantástico de colheita. Ele vê os seus celeiros todos abarrotados, ele vê todos os seus funcionários pagos, ele vê os seus servos bem, e ele olha e diz: alma, come, bebe e se alegra, porque você tem muito. O que Jesus disse? Que naquela noite, o homem ouviu uma voz que dizia para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Se nós fôssemos gregos não teria problema, porque nós teríamos as moedas para colocar no olho do barqueiro. Vocês conhecem a lenda grega? Que para atravessar o mar dos mortos até o Hades, você precisa pagar o barqueiro. Nunca ouviram falar disso? Oi, Fabiano. Já ouviu? Isso. Tem mais gente que já ouviu também. Nós não vamos levar nada. Toda vez que eu conto repito essa parábola de Jesus, louco, esta noite pedirão a sua alma, eu lembro de um amigo de seminário que se chamava Djalma. Nós ficávamos a noite toda falando para ele: Djalma, esta noite pedirão a sua alma. Ele: para, rapaz, com isso. Ele quase enlouquecia com a gente. E ele morava na parte de cima, e quando dava 3 horas da manhã, a gente ia lá no quarto e gritava da janela: Djalma, esta noite pedirão a sua alma. Ele: para, pelo amor de Deus, já estou ficando grilado com isso já. Mas esse homem tinha muito. Para quem era? A palavra conhecer neste contexto específico, e a palavra utilizada por Jeremias neste texto,
não é conhecer como nós usamos no sentido de experimentar, lá em 1 Coríntios capítulo 2. Mas o termo conhecer ali de Jeremias 9, no hebraico, significa entender. Então ele diz: se alguém tem que se gloriar, se glorie em entender, compreender que eu sou o Senhor. Dá para entender que o tempo inteiro a gente lida com valores, com padrões de pensamento? Dá para perceber que capacidade, habilidade, condição são padrões de pensamentos? Oi, Maria. Interessante, né? Sabia exatamente aonde estava. Exatamente. Essa é a questão. Conhecer Deus nos seus detalhes. Quanto mais conhecemos dele, quanto mais entendemos dele, quanto mais não nos pautamos na nossa habilidade, na nossa capacidade, na nossa condição, mais a gente entende o que ele tem para a gente. Mais a gente começa a associar que a nossa vida tem um propósito aqui. Nós não estamos aqui num playground, nem estamos de passagem. Algumas pessoas dizem que a morte é uma viagem. Não, vou ser sincero para vocês, a vida é uma viagem. Esta é a vida que nós temos, e é a única. É aqui que a gente tem que fazer as diferenças. Eu espero que cada um de nós receba do Espírito o entendimento disso. Amém? Eu espero que esteja valendo a pena você sair de casa, para a gente se reunir e tentar junto entender o que Deus pensa a nosso respeito. Vamos ficar de pé?